Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre mais uma leitura que eu concluí nesse mês de janeiro e foi o livro do Frankenstein, da Mary Shelley, ou Mary Shelley. Gostei muito da leitura desse livro aqui e eu trouxe algumas considerações, vou dar um apanhado rapidinho, assim, um resuminho do que é essa história. E eu quero dar uma viajada aí nessa interpretação hoje desse livro, um pouquinho, uma pitadinha de umas coisas assim na área da psicanálise, que tem muito a ver com essa história aqui. Um resumo aí breve dessa história, nós temos então os nossos protagonistas. Então tem o Victor Frankenstein, que é quem faz a criatura que não tem nome, que aí é chamada também de Frankenstein por ser filho, criação do próprio Frankenstein. Então, essa criatura sem nome foi criada por Victor Frankenstein. E ele resolve criar um ser humano de uma forma um tanto quanto inusitada e macabra. Macabra mesmo. Porque ele resolve criar um ser humano a partir de outros seres que já existiam, pedaços de corpos. Aí a história não explica bem como que ele consegue arrecadar esse material, essa matéria-prima, e levar esse material todo ao laboratório e criar um ser a partir de toda essa matéria morta. E haja vista também que toda essa história do Frankenstein criar, do Victor Frankenstein criar essa criatura, vem de uma questão familiar também que ele passa. Ele perde a mãe, né? Então, toda essa questão da perda da mãe é um tanto quanto traumática e pode ter a ver aí com essa criação desse monstro, dessa criatura. Muito bem, Victor Frankenstein cria esse ser da matéria inanimada e depois não consegue lidar com esse ser que trouxe a vida. Não consegue nem encarar de frente, literalmente, essa criatura. E a abandona a própria sorte. E tudo isso vai repercutir em muitas consequências para a vida de Victor Frankenstein, para a vida dos seus familiares também, e para a vida, ou morte-vida, da própria criatura. Então, essa criatura que é um morto-vivo, e o Victor Frankenstein que vai se tornando um vivo morto. Durante toda a trajetória aí da história, a gente vai se ligando que ele vai perdendo todo o calor da vida, a felicidade, a vontade de viver, porque ele fica aprisionado a tudo aquilo ali que aconteceu naquele laboratório, a partir do momento que ele resolveu criar essa criatura e abandoná-la e ter todas essas consequências. Então ele não tem mais paz, ele acaba vivendo ali, mas na verdade ele parece um morto, andando mais do que um vivo. Essa edição da Dark Side aqui é maravilhosa, traz todo um prefácio aqui explicativo da história original, de vários outros escritos, o que eles colocaram aqui, muita coisa de rodapé, se não me engano tem também explicação, o pós-fácio dele explicando sobre a autora, coisas bem importantes falando sobre a autora que eu vi lá naquele filme da Netflix, que eu mencionei no vídeo passado, que tem sobre a vida da Mary Shelley, e que tem tudo a ver com essa história criada aqui do Frankenstein. Então, assim, ele cria essa criatura, fica com medo, fica com horror, fica com angústia, com tudo quanto é sentimento e abandona Deus dará, some e deixa a criatura ali. E essa criatura é colocada no mundo, sem saber como se virar nesse mundo, né? E aí tem vários outros detalhes muito importantes ali na história, o final que acontece também, que é trágico para ambas as partes, tanto para Victor Frankenstein como para sua criatura. Mas não vou falar aí para dar tanto spoiler para quem ainda não leu esse livro. E o Victor Frankenstein tem a sua família, então ainda tem seu pai, tem um irmãozinho, tem uma prima que ficou meio que de criação com uma irmã, que fica meio que prometida para ele, para posteriormente eles casarem, tem toda uma vida formada ali. E tem essa perda significativa aí da mãe. E aí eu dei uma boa viajada numa perspectiva psicanalítica sobre essa obra. Se for pensar, o Frankenstein, assim chamado, né, o livro se chama Frankenstein, você está vendo toda a trajetória dessa criatura, que na verdade não tem nome, mas Frankenstein é o nome do seu criador. Então essa criatura, ele é o quê? Ele é o fruto do desejo do outro, como diria Lacan. Então ele foi o fruto do desejo do Victor Frankenstein. Victor Frankenstein se achou assim um deus, né? E queria testar o seu poder de criação, o seu poder de invenção, de trazer vida aos mortos. Então criou esse ser. E depois ele não soube lidar com a sua criação. E esse ser foi jogado ao mundo.
E outro psicanalista, Winnicott, que trata de psicanálise das crianças, mas também do adulto, né, estudando a criança para depois estudar o adulto, Winnicott fala do ambiente suficientemente bom e do ambiente insuficientemente bom. Esse ambiente muitas vezes é a própria mãe. Então, essa criatura foi colocada num ambiente insuficientemente bom. E aí, se for colocar ali Frankenstein como uma figura de uma criança, né? Tirando toda essa questão dele não ser uma criança, porque ele já é feito como um ser pronto, um ser adulto, né? Ele é construído a partir de corpos adulto. E esses corpos trariam também uma certa memória celular desses corpos, essas pessoas que morreram, né? Mas isso considerando essa parte da memória celular, eu tava lendo alguns artigos sobre doação de órgãos, né, e tal, que falava que algumas pessoas acabavam adquirindo hábitos dos doadores dos órgãos e tudo mais. Mas a ciência não tem, assim, muita clareza e certeza em afirmar isso. Mas existe estudos na neurociência sobre essa memória celular vir, né, essas lembranças aí das pessoas que se foram. Então, há que se considerar que, de repente, Frankenstein também traga uma memória celular desses corpos aí que o constituem. Mas, trazendo assim, como se ele fosse... Vamos imaginar que Frankenstein é uma criança. Então, ele foi colocado, como Winnicott diria, em uma análise, assim, uma visão mais psicanalítica. Então, nós temos o Winnicott, que estuda as crianças, Melanie Klein também, e outros psicanalistas. E o Winnicott traz aí que a criança seria colocada num ambiente suficientemente bom ou insuficientemente bom. Esse ambiente, geralmente, é a mãe. E é ali que vai se constituindo o psíquico dessa criança. Em resumo bem breve disso. Então, o Frankenstein é como se ele tivesse colocado num ambiente insuficientemente bom. Ele foi abandonado, ele foi deixado ao mundo, se vire, o mundo tá aí. E toda essa agressividade inata do ser humano está no Frankenstein também. Ele não sabe normas, regras, limites. E ele foi abandonado. O Frankenstein é jogado nesse mundo aí, sim, o Frankenstein, a criatura, é jogado nesse mundo sem saber nada desse mundo, né? Então a gente acompanha um pouquinho a trajetória dele quando ele se depara novamente com Victor Frankenstein e vai confrontá-lo. E aí ele fala de todo o seu trajeto, o que ele fez, né? Como que ele teve que se virar aí no meio da natureza, no meio das coisas. E a partir do olhar ele começou a ter conscientização das coisas. É muito interessante, são partes que eu até marquei. Dessa conscientização que ele acaba tendo do meio que ele está vivendo, de como que as coisas funcionam. E ele fica num lugar perto de um vilarejo, próximo à cabana de umas pessoas, de uma família. E ele começa a observar aquela família, começa a observar ali pela fresta da casa, como que a família se comporta, como eles agem, que eles falam, eles têm uma linguagem, eles têm um meio de falar. E ele começa a se esforçar para aprender ali por observação, criar uma certa identificação com essas pessoas. Ele cria até um meio fantasioso de que faz parte de tudo aquilo, já que ele não tem. E ele até tenta se aproximar e por conta da fisionomia, de todo o corpo dele ser grotesco e ser assim assustador, as pessoas têm medo, as pessoas o confrontam, as pessoas o expulsam dali, as pessoas o repelem e muito. Um outro apanhado que o psicanalista Nasio fala no livro do Édipo, explicando sobre a questão do complexo de Édipo, é que abandono real ou imaginário da criança vai resultar no futuro lá numa fobia nesse adulto. E nós temos aí a fobia, a agressividade, a falta de limites, a questão de não saber regras, normas, pulsões, que estão aí à torta direita no Frankenstein. Então, o que fala mais alto? Quando não se tem esses limites, quando o ambiente não foi suficientemente bom, quando não houve espelhos, quando não houve nada do que ele precisava para sobreviver, para se formar, para se constituir, para ter a sua psique equilibrada, e foi colocado no meio, e que se virasse nesse meio, o instinto dele falou mais alto. E a agressividade que é nata, todos nós, também fala mais alta nesse personagem, que busca a todo momento uma vingança, por quê? Pelo abandono que ele sofreu. E eles têm um final todo trágico ali no final do livro, tanto Frankenstein quanto Victor. Frankenstein criatura e Frankenstein criador tem, então, seu final todo trágico e ambos, né, não desfrutaram de nada de tudo isso, de toda essa experiência que eles tiveram. Então, Frankenstein a criatura
buscou uma vida inteira ali de vingança, de busca por seu criador, de certa forma, uma forma de atingir seu criador, de o machucar, assim como ele o machucou com o abandono que ele fez a essa criatura, né? E acabam tendo um final todo trágico, tanto um quanto o outro. Há uma questão bem edipiana vista ali também no começo, quando o Frankenstein fala do sonho que ele teve com a mãe morta, relacionado com a sua futura esposa. Até vou pegar esse trecho. Ele fala assim: ele foi dormir, mas foi perturbado por sonhos mais ferozes. Deixa eu ver aqui. Pensei ter visto Elizabeth no auge de sua saúde, andando pelas ruas de Ingolstadt. Satisfeito e surpreso, abracei-a, mas, ao dar-lhe o primeiro beijo em seus lábios, eles tornaram-se lívidos, com um tom da morte. Suas feições pareciam mudar, e pensei que segurava o cadáver de minha falecida mãe nos braços. Uma questão bem edipiana ali, dele com a mãe, essa questão da não aceitação da morte, essa questão às vezes do luto mal vivido dele, dessa não aceitação da morte, dessa questão de mexer no que morreu. Então ele queria tornar as coisas imortais, porque a mãe dele não poderia voltar. E é interessante retratar que a própria autora, Mary Shelley, passou por diversas questões familiares envolvendo mortes. Então, morte do marido, morte dos filhos, morte da própria mãe também. Então, de repente, a própria autora externalizou ali no livro essa angústia que ela viveu com esses lutos, né? Então, foi uma forma dela colocar pra fora tudo isso que ela sentia. Vou fazer alguns trechinhos que eu achei muito interessante, eu vou ler esses trechos pra vocês, que mostram um pouquinho de como que é essa inteligência desse ser, dessa criatura, o ser pensante que ele se tornou, um ser que articula, um ser que promove aí diálogo, um ser que sabe argumentar, que sabe expressar seus sentimentos, né? Então eu vou mostrar ali. Então tem um dado momento do livro que eles se encontram. Tem vários momentos aí de encontros e desencontros entre Victor Frankenstein e sua criatura. Em um desses momentos, né, Victor Frankenstein está muito bravo, tocando ele de lá, o xingando bastante. E aí a Frankenstein fala então pra ele, a criatura, né? Acalme-se, rogo para que me ouça antes que desafogue seu ódio sobre minha cabeça infeliz. Não terei sofrido bastante para que você aumente a minha desgraça? A vida, ainda que possa ser apenas um repositório de angústias, é cara a mim e a defenderei. Lembre, você me fez mais forte do que a si mesmo. Minha estatura é superior à sua, minhas articulações mais flexíveis. Entretanto, não estou tentando colocar-me contra você. Sou sua criatura, e serei manso e dócil com meu senhor, o rei natural, se também quiser cumprir sua parte, a parte que me deve. Olha quantas reflexões que essa criatura traz, né, acerca de toda a sua vivência já, de toda a sua constituição, de toda a sua formação. Toda essa constituição ele foi formando por si próprio e a partir daquela visão que ele tinha ali da cabana, daquelas pessoas que ele foi lendo aqueles livros junto com eles, né, escutando as histórias que eles liam, começando a interpretar as coisas, tornando-se consciente daquele meio ali que ele vivia. E aí ele tinha seus próprios pensamentos, suas próprias ideias. E aqui a gente vê também que quando ele fala dessa formação, você me fez assim, do jeito que eu sou, tal, é outra vez, né, como Lacan dizia, né, ele foi feito à imagem do outro, ele é o inconsciente do outro. Então tudo aquilo que é o Victor Frankenstein de repente queria para si, ele transformou ali na sua criatura, um ser que não morre, um ser forte, um ser muito grande e tal. Continuando o trechinho, então. Ó Frankenstein, não seja justo com todos os outros e somente maltrate a mim, a quem está obrigado a conceder ainda mais justiça e até clemência. Lembre-se que sou sua criatura. Deveria ser seu Adão, mas, em vez disso, sou um anjo caído, a quem afastou da alegria, sem, no entanto, ter cometido nenhuma falta. Em todo lugar vejo felicidade, que somente a mim é irrevogavelmente negada. Fui benevolente e bom. A infelicidade transformou-me em um demônio. Faça-me feliz e serei virtuoso novamente. Porque essa criatura, e até uma coisa que eu ia falar antes que eu tinha esquecido, é que assim, durante toda a leitura do livro,
Durante a leitura desse livro, teve alguns momentos que eu fiquei pensando, será que a criatura existia mesmo? Ou era fruto da imaginação do Victor Frankenstein, uma fantasia que ele criou ali para lidar com essa questão da morte e não existia nada? Mas como nós temos um outro personagem que vai contando essa história e que viu essa criatura também, aí eu entendi que a criatura realmente existiu, né? Que eu até pensei assim, não, ele inventou, era uma fantasia. Ou ele se dissociava, tinha sua dissociação e criou esse alter ego, esse outro personagem, e cometeu essas coisas, igual o livro lá do Médico e Monstro, né? Que tomava a dosagem lá e virava um monstro. Então eu achei que estava acontecendo a mesma coisa com o Victor Frankenstein, que era ele na sua versão boa e na sua versão má. Mas por ter esse outro personagem que veio essa criatura, e eu vi que não, realmente essa criatura existiu mesmo. E aqui na trajetória da criatura nós temos alguns momentos que ele tenta praticar o bem, que ele tenta ser amável, e a agressividade dele fala mais alto. Justamente porque ele não foi constituído desse ambiente suficientemente bom, ele não teve todo esse aparato, a afetividade, né? Tudo aquilo que ele precisava inicialmente para constituir sua psique mais equilibrada. Então a agressividade, a selvageria e o instinto falavam sempre mais alto. E essa agressividade é advinda desse abandono que ele sofria e se revoltava. E alguns trechos aqui que falam sobre como que era esse corpo constituindo a força, né? Como que ele era. Então ele não pertencia nem à mesma natureza que o homem. Ele era mais ágil, podia subsistir com uma dieta mais escassa, suportava os extremos de calor frio com menos danos ao seu corpo. A estatura também era maior. Quando olhava ao redor não via ou ouvia ninguém como ele. Que é que ele fala? Será que então era um monstro, uma nódoa na face da terra, da qual os homens corriam, a quem todos repudiavam? Ele começa a ver a solidão do seu ser, né? E até tem durante o livro aí que ele, nesses encontros e desencontros com Victor Frankenstein, ele pede para que Frankenstein faça uma criatura, então, igual ele, para que ele e essa criatura vivam nesse mundo que ele acha ali que o isola, que o repudia, que não pertence a ele. Ele não tem essa questão do pertencimento. E aí ele pede para o Victor Frankenstein construir uma companheira. Victor Stein até começa a colocar esse projeto em prática, mas começa a pensar que não vai dar certo, que de repente essa criatura vai pensar mais coisas do que a primeira criatura, o primeiro Frankenstein, vai de repente ser mais cruel, e aí ele fica temeroso dessas consequências que podem gerar aí consequências drásticas até para uma sociedade no geral, porque vão se reproduzir e criar outras criaturas. E quantas metáforas que dá para se construir no meio de tudo isso. O trecho que eu achei interessante, quando a criatura, vou chamar de Frankenstein, criatura, está conversando com o Victor sobre quando ele estava lá na cabana escutando aquelas pessoas lendo livros, aquelas histórias dos livros citados ali, citados livros, e é falado do paraíso perdido, que despertou muitas emoções diferentes, e esse trecho aqui é muito interessante. No entanto, o paraíso perdido despertou emoções diferentes e muito mais profundas. Então, desperta emoções nessa criatura. Essas leituras que ele ouve, essas histórias começam a despertar emoções nele, começam a mexer com ele. Eu o li, assim como os outros livros que caíram em minhas mãos, como uma história verídica. Aqui é a parte que ele já está lendo, porque ele começa a aprender a ler, começa a aprender a falar, e ele começa a ler esses livros. Suscitou todos os sentimentos de estupefação e reverência que a imagem de um Deus onipotente, em luta com suas criaturas, era capaz de incitar. Muitas vezes relacionei as várias situações conforme eu descobria semelhanças às minhas. Como Adão, estava aparentemente unido a nenhum outro ser existente, mas esse estado era muito diferente do meu em todos os outros aspectos. Ele viera das mãos de um Deus, uma criatura perfeita, feliz e próspera, protegido pelo cuidado especial do seu Criador. Podia com ele conversar e adquirir conhecimentos de seres da natureza superior, mas eu era um infeliz, desamparado e solitário. Não raro considerei Satã como um símbolo mais apropriado para minha condição, pois diversas vezes, como ele, quando via a satisfação dos meus protetores, exasperava uma inveja acre dentro de mim. A parte do livro fala sobre os escritos do Victor Frankenstein,
que o Frankenstein criatura acaba tendo acesso sobre... Era um diário que ele fazia, né? Ah, tô hoje no laboratório, tal, costurei tal parte, a criatura assim, assim, assado, né? Todos os experimentos que ele fazia ali com a criatura. E aí, o Frankenstein começa a falar sobre a descrição dele. Ele fala assim, a descrição detalhada de minha odiosa e abominável pessoa é dada em uma linguagem que retrata seus horrores e tornou os meus permanentes. Que retrata seus horrores e tornou os meus permanentes. Tive náuseas durante a leitura. Maldito o dia em que ganhei vida, exclamei em agonia. Execrável Criador, por que fez um monstro tão odioso que até você me dispensou com repugnância? Deus, em sua misericórdia, fez o homem belo e encantador segundo a própria imagem, mas minha forma é um protótipo obsceno da sua, mais terrível que a própria semelhança. Satã teve companheiros, demônios, para admirá-los e apoiá-lo, mas eu sou solitário e abominável. E ele fala aqui, né, sobre eu sou uma parte de você abominável. Foi você que me criou. É muito interessante essa parte. Eu sei que eu dei uma boa viajada nesse vídeo, me empolguei aí, dei uma misturada. Espero que vocês tenham gostado e compreendido essa mistura toda aí que eu fiz com psicanálise, com Frankenstein. Eu gostei muito. Esse livro também traz alguns contos no final, acho que é 5 contos que tem no final. E os 5 contos aqui que tem nesse livro também tem a ver com a imortalidade, trazer alguém do mundo dos mortos. Tudo a ver com a Mary Shelley não lidar, né, bem com essa situação de luto, né? Então aqui eu vou falar um trechinho do final do livro que fala sobre ela. Uma série de tragédias pessoais na vida de Mary Shelley, Mary Shelley, não sei, pode ter influenciado sua obsessão por temas como imortalidade e criação de vida artificial. Sua mãe, a escritora feminista Mary Wollstonecraft, sofreu uma infecção enquanto dava à luz e morreu 10 dias depois. 3 dos 4 filhos de Percy e Mary faleceram ainda na infância, entre 1815 e 1819. O mais velho deles, com 3 anos e meio, e somente o 4º filho chegou à idade adulta. No final de 1816, ano em que Frankenstein foi escrito, a vida do casal foi abalada pelos suicídios de Fanny, meia-irmã de Mary, e Harriet, a primeira esposa de Percy. Mary havia fugido de casa aos 16 anos para morar com Percy, mas se casaram apenas depois que o poeta se tornou viúvo. Mudaram-se para a Itália em 1818 e durante anos enfrentaram graves problemas financeiros. Percy morreu em julho de 1822, pouco antes de completar 30 anos, afogando-se no mar depois de seu veleiro foi atingido por uma forte tempestade. Viúva aos 25 anos, Mary Shelley nunca voltou a se casar, dedicando a maior parte de seus anos restantes em imortalizar o nome do marido por meio de reedições e antologias de obras do poeta, até sua morte em 1815, aos 53 anos. Essa foi então minha leitura, minha segunda leitura do mês de janeiro. Eu gostei muito de Frankenstein. Que livro, que edição maravilhosa essa da Dark Side. Consegui fazer aí algumas conexões ali com psicanálise, umas viajadas muito loucas aí da minha cabeça. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!